Por que falta de democracia? Porque nós reconhecemos que ela tem dois pilares extremamente importantes, que é a participação ativa da comunidade e a educação. A partir do momento que você tem uma sociedade que ela é participativa, a partir do momento que você consegue que uma sociedade tenha mais educação e mais preocupação com o todo, a democracia ela tende a ter um valor maior e um respaldo maior para essa própria sociedade. A gente tem esses dois pilares aí. Tem outros? Tem, mas a gente trabalha com norte em cima desses daqui. A gente sabe que a participação da sociedade no processo político ele é muito importante. Não adianta eu virar as costas e falar assim, vou eleger qualquer um. E amanhã ou depois eu estar reclamando de um SUS, eu estar reclamando de um asfalto, enfim. Não, a gente tem que participar. Nós temos que estar dentro do processo. Nós somos uma democracia. Pelo Democracy Index, o Brasil é considerado uma democracia falha. Em 52º lugar, oposição, entre 167 países. Isso de 2019. Então, aqui, listando alguns países aqui das Américas, nós estamos atrás de Chile, Argentina. Lembrando que isso é 2019, tá? Então, eu vejo que o Brasil está muito aquém de ser um país com uma democracia ampla. A gente vou utilizar uma expressão que no curso que a gente fez sábado, um major do Corpo de Bombeiros da Reserva, ele disse, nós somos muito lesados. Mas por que nós somos lesados? Será que a educação é realmente aquilo que brilha os olhos dos nossos representantes? Ou é aquilo que faz lacrejar com o conhecimento da população? E a partir do momento que você adquire conhecimento, o seu olhar crítico ele começa a ser mais aguçado. E isso, às vezes, traz uma lágrima de preocupação. Por isso que nós temos os pilares da participação e educação dentro da democracia. Somos a democracia falha. Né? Processo eleitoral pluralismo, liberdades civis, participações políticas, funcionamento de governo e cultura política. Essa nota é uma nota de 0 a 10, tá? O Brasil fica com 6,86. É bom ou não? Não é bom. Bom seria se estivesse acima de 8, 9, 10. O processo eleitoral e pluralismo, o processo eleitoral e pluralismo, ele é bacana. Qualquer pessoa considerada alfabetizada, ela pode se candidatar a algo. Ela pode se candidatar a uma vaga no legislativo ou no executivo. Ela pode candidatar. Independente de crença, raça, cor, enfim, você pode participar. Tá? Então, por isso que deu uma nota tão elevada. Liberdades civis, também. Participação política, aí preocupa. Funcionamento do governo. Cultura política. Nós temos no Brasil uma cultura de politicagem, tá? Que é bem diferente de cultura política. Temos que saber distinguir esses dois nomes. Cultura política é uma coisa, cultura de politicagem é outra. Desses dados, 87% acredita que poderosos governam apenas em seu próprio benefício. Será? 55% se importam e se vive numa democracia ou não. Olha que preocupante. 55% das pessoas entrevistadas, elas não estão nem aí, vivem ou não em democracia. 23% não considera a democracia o melhor sistema de governo. E 3% confiam nas outras pessoas a maior parte do tempo. Chamo a atenção aqui de vocês para esse número. 55% não se importam se vivem em uma democracia ou não. O que eu quero dizer com isso? Tanto faz ou tanto fez, para mim não me importa. Isso é preocupante. Nós temos que levar esse conhecimento, nós temos que
levar essa conscientização das pessoas por onde quer que seja. Independente de classe social, independente de crença religiosa, independente de orientação sexual, independente de classes econômicas, enfim. Nós temos que ser propulsores dessa mudança. Nós temos que levar para a sociedade que a participação deles dentro do processo político é muito importante. Não simplesmente assim, tanto faz, quem estiver à frente não vai mudar. Nós temos que quebrar essa cultura. Isso não é fácil. A quebra de paradigmas, ela dói. Tá? 35% concordam que em alguma das situações o governo deve fechar o Congresso. 33% concordam que em algumas ações o governo deve fechar o Supremo Tribunal Federal. Esses dois tópicos aqui eu chamo a atenção de vocês. Mais para frente a gente vai falar. A gente tem 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. A gente tem visto no nosso país uma briga constante entre esses 3 poderes, né, que norteiam o país. Por quê? Ego. Eu quero mandar mais do que o executivo, não, eu quero mandar mais do que o legislativo, não, eu quero mandar mais do que o judiciário. Temos que dividir. E essas pessoas que estão nos representando, elas têm que ter a humildade de dizer o seguinte: vamos trabalhar em conjunto em prol de um único povo, o brasileiro. Passou-se as eleições, o processo político, eu, Diane, não sou favorável que aquela pessoa elimine o partido. Você vai ser prefeito, você vai ser governador, você vai ser presidente do povo. Não me importa se você é partido A, B ou C, tem que ser do povo. Mas a gente ainda se encontra com alguns representantes, depois de eleito, que tem a capacidade de falar: você não me apoiou na minha campanha, eu não vou te ajudar por isso. Infelizmente, nós temos pessoas totalmente desqualificadas concorrendo a uma vaga de ser nossos representantes. Muitos deles com uma qualificação muito inferior de nós que estamos aqui nesse bate-papo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui tem um dado de 2018, né? O brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos. Então vocês imaginam o que é você trabalhar aí mais de 5 meses para basicamente nada. Eu não sou contra pagar imposto. Não sou contra. Eu acho que a gente deve pagar imposto, sim. Deve pagar. Só que a gente tem que ver, a gente tem que enxergar o retorno desse imposto. Onde é que está indo tanto dinheiro? Lamentavelmente, frequentemente a gente viu uma cena que aconteceu no passado, novamente, pessoas com dinheiro nas suas partes íntimas. Até quando nós vamos trabalhar 5 meses para pagar impostos? Esse número gigante aí, 2 trilhões, 388 bilhões, 541 milhões, 448.792,42 foi o impostômetro de 1/1 de 2018 a 31/12 de 2018. Essa foi a arrecadação dos cofres públicos no ano de 2018. O que daria para fazer com esse valor? Eu nem imagino. Né? Então, a minha percepção é que nós temos que pagar imposto. Agora também a gente tem que ter a contrapartida. Né? Infelizmente, encher mais de dinheiro por alguns e sumir no mundo é o que tem sido acontecido e parece ter virado moda entre alguns representantes. Nós temos que começar a filtrar melhor esses representantes. Hoje, o quadro político do Brasil, em 2019, é composto por 81 senadores, 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais, 57.592 vereadores, presidente da República, 27 governadores, 5.570 prefeitos e 5.598 vices. O lado que começa com o senador aqui, ele é a parte do legislativo. A parte que começa do presidente da República
é o executivo. Gente, então a gente tem um número bem bacana para a gente discutir. Tá? No Poder Legislativo, nós temos 59.245 pessoas. No Poder Executivo, nós temos 11.196. E o que isso representa para nós em dinheiro? Né? Deixa eu só dar uma atenção aqui. Tá. O que isso representa para nós em dinheiro? Desculpa. Essas pessoas geriram aquele número gigante e tem esse valor aqui. Isso é o que eles custaram aos cofres públicos em 2019. Essas pessoas tiveram, essas 70.441 pessoas tiveram esse custo meu, seu e de todos os contribuintes. Será que eles estão nos representando? O Brasil, outra fonte de 2019, o Brasil ainda tem 11,3 milhões de analfabetos, segundo o IBGE. É muita gente. Para onde está indo tanto recurso? 7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível de insuficiência em português e matemática. 2017, esse dado. Desculpa, 2018. 40% dos alunos que concluem o ensino fundamental sem saber interpretar texto. É uma realidade? Vocês são da área da educação. Vocês têm maior conhecimento do que eu para falar se isso é uma realidade ou se isso é um boato, se é uma fake news. Infelizmente, as políticas públicas, elas pedem hoje passo aluno, passo aluno, passo aluno, passo aluno, passo aluno, passo aluno, passo aluno. Passa o problema, passa o problema, passa o problema, passa o problema, passa o problema. Infelizmente, uma sociedade sem educação, ela não é uma sociedade pronta para críticas. Ela não é a sociedade que vai criticar um governo. Aí ela torna-se aquela famosa massa de manobra política. Por isso essa preocupação deles. Não são todos, eu vou generalizar que todo político não gosta, não quer investir em educação. Longe disso. Nós temos bons políticos, sim, temos bons nomes, sim. Cabe a nós começar a interpretar e procurar quem são esses melhores. Parar em votar no... eu vou votar no fulano que é irmão do meu amigo. Eu vou votar no ciclano porque ele prometeu uma consulta. Eu prometo um emprego. Não, vou participar da campanha política dele aqui, que a hora que ele foi eleito lá, se ele foi eleito, eu consigo uma secretaria. Acabar com a corrupção. No primeiro momento, é isso que você está fazendo. Você está sendo corrupto a partir do momento que você toma essas medidas. Você tem que apoiar um candidato pelas qualificações técnicas e competências que você enxerga que ele pode representar. Jamais simples pelo fato dele, jamais pelo simples fato dele ser o seu colega de trabalho, jamais pelo simples fato dele conhecer o fulano que você também conhece. Gente, gestão pública, vereador, prefeito, deputados, governadores, senadores, ele está tomando conta do seu dinheiro, ele está tomando conta da sua saúde, ele está tomando conta do seu ir e vir, ele está tomando conta da estrada que você anda. Ele não é seu amigo, ele é pago para gerir um benefício que você paga durante quase 5 meses para que tenha retorno para você, cidadão. Não é simplesmente o fato dele ser seu amigo. Não. Nós temos que ter essa quebra de paradigma também. Eu vou votar no fulano ou na Beltrana porque eu vejo nelas qualidades, competências que vão me representar lá na frente. Não o simples fato de eu conhecer. Ou eu vou votar em qualquer um, para mim tanto faz. Não podemos ter esse pensamento. Junho de 2013, não sei se todos recordam quando teve algumas manifestações do Congresso, Planalto, foram tomados,
chamou-se novo despertar da política, né? Aí de junho para cá surgiram vários movimentos tentando trazer a população mais para a política. Entre eles, o Renova Brasil, que é o Renova BR, o Ranking dos Políticos, o Politize e o REPS. Chamo a atenção de vocês para o Politize. Essa apresentação ela tem muitos dados do Politize. Por quê? Tem vários dados do Politize. Porque a gente viu que é uma... Não que as outras, tá? Os outros movimentos não tenham suas credibilidades. Mas é um movimento que a gente se identificou mais. Vamos falar assim, é um movimento apartidário, é uma instituição sem fins lucrativos, é um movimento que busca educar politicamente as pessoas. Então, se não conhece, eu até falo para vocês consultarem, joguem na internet politize.com. Lá tem diversos temas, lá tem diversos assuntos, lá tem história do voto, lá tem o voto consciente, lá tem... Enfim, não só de política, tá? Ele traz alguns fatos históricos também. Ele traz algumas diferenças, por exemplo. A gente vê muito político falar, temos que trazer a igualdade, temos que dar tratamento de igualdade. Opa, temos que dar tratamento de igualdade, mas lá você vai encontrar igualdade e equidade. Será que não é necessário a gente trabalhar a equidade para depois buscar a igualdade? Precisa dar pesquisada no Politize e olha lá qual que é a diferença entre um e outro. Mas eu creio que estou diante de grandes mestres, com certeza vocês também vão saber sem consultar lá, mas quem tiver necessidade, busque lá. O que é política? Vocês acham que é política? Ah, não, política é um monte de gente que sai jogando fotinho aí, o famoso santinho debaixo dos portões, sai por aí fazendo carreata, soltando foguete, sai por aí fazendo carreata, manifestações, tá lá no rádio, propaganda que é obrigatória, não sei o que da assunto e tal. Isso é política? Não. Eu não me meto em política, eu não falo em política, eu odeio política. Para que os maus tomem conta, basta que os bons cruzem os braços. Antes de qualquer paletó, gravata, a política é a arte de viver em sociedade. Olha a descrição. É a arte de viver em sociedade. Política, religião, futebol não se discute. Será que não? Religião e futebol vou deixar para um outro momento, mas política a gente discute sim. Em grego, tem os políticos e o idiotes. Desculpa a expressão, não sei se a pronúncia está correta. Mas, lá quando surgiu essas nomenclaturas, a gente pode dizer muito hoje o que nós estamos vivenciando em 2020. Os idiotas é aquelas pessoas que ficavam dentro de suas cavernas, dentro dos seus vinhos, dentro da sua, vamos falar assim, dentro do seu cubículo, e pensava somente em si. Pensava-se somente na sua, vamos falar assim, na sua família, no seu mundo. Se fechava dentro do seu mundo e pensava somente em si. Enquanto os políticos era aquele cara que buscava o bem comum, era aquele cara que participava, era aquela pessoa que estava sempre à frente de alguma coisa, é aquela pessoa que pensava na comunidade. E hoje, depois que inventou isso daqui, nós estamos sendo tão idiotas quanto os povos lá atrás. Não idiota pelo fato de ser besta, mas a gente, infelizmente, a gente se fechou diante disso daqui, pessoal. Não é falando que nós somos idiotas, isso não. A gente pensa muito, a gente conversa muito através de um celular, mas às vezes a gente esquece de dar um bom dia pro vizinho do lado. Às vezes a gente esquece de perguntar como que vai o vizinho, como que vai um amigo, né? Pessoalmente. Agora não está podendo pegar nas mãos, mas aquele abraço, aquele olhar nos olhos, ao vivo, tem se perdido muito. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente não pode ser escravo do celular. O celular, ele veio para nos ajudar numa série de coisas.
Mas a gente não pode usar o celular, não. Tá errado. Para a gente trazer isso para a política, nos dias atuais, nós temos que ser políticos. Nós temos que ter mais conveniência com os nossos próximos, né? A gente tem que ter uma preocupação com a nossa comunidade. Cidadania é exercício, ação, fiscalização e participação. O brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos. Tá? Novamente repete aqui esse fato. Por que repete? Cidadania é exercício, ação e fiscalização e participação. Não é simplesmente o fato de eu ir lá e trabalhar quase 5 meses e achar que está tudo certo. Não, é errado. Eu tenho que ter uma contrapartida, eu tenho que participar, eu tenho que estar engajado junto aos movimentos que a gente tem nos nossos bairros, nas nossas redondezas. Eu tenho que estar ativamente participando de alguma instituição que preza pelo bem comum. Aqui eu posso, de repente, referenciar aqui, por exemplo, a professora Magda, que participa dos solteiros, querendo ou não, vamos falar assim, é uma entidade que trabalha na formação de um cidadão. Ele trabalha, ele norteia, ele dá valores, ele cria valores para aquelas crianças jovens que estão ali dentro do escoteirismo. Então nós temos que ter isso. Se ela pegar essa palestra, ou se ela me convidar assim, olha, Diana, vamos lá apresentar para os escoteiros, eu tenho certeza que muitos deles vão chegar para os pais e falar para esse pai, não é assim que vota, você vai votar no fulano, porque ele é irmão desse fulano. Por que no Brasil não trabalha a conscientização, essa cultura cidadã, desde o prezinho, desde a menina? Será que isso não é medo da gente ter uma revolução do povo, sem armas e sem guerra? Será que isso não é medo de os que estão por aí, que simplesmente entraram por entrar, não, eu sou um famoso, mas nunca geri nem as minhas finanças e vou entrar para a política? E vou ser eleito, um dos mais bem eleitos, e não sei o que eu faço lá dentro? Se a gente tivesse essa cultura desde criancinha, eu tenho certeza que os nossos rumos seriam outros. Mas, infelizmente, eu não gosto de política. Eu não envolvo com política. Gente, a gente tem que ver as costas para politicagem. Sim, nós temos as costas. Politicagem, não. A política a gente tem que participar. Nós temos que levar o conceito de política para vocês, alunos, que tiver pais, busquem os conceitos de política para os seus filhos. Começa a discutir política, não politicagem. O candidato A fez isso, o candidato B fez isso. O candidato A roubou, o candidato B roubou também. Não é isso que a gente quer. Nós temos que trabalhar a questão da democracia com os nossos jovens, as crianças, para que eles saibam que ser cidadão não é somente pagar imposto. Ser cidadão não é somente eu vou ali, vou comprar, vou deduzir imposto de renda, pronto, fiz minha parte. Não é isso. Temos que levar os nossos jovens, as nossas crianças, para dentro de instituições sérias, que vão dar valores de respeito à família, respeito a um bem público. É tão triste você chegar numa escola recém-reformada, numa escola que foi recém-construída, em poucos meses você vai no banheiro e está todo destruído, todo pinchado. Cadê o sentimento de é meu? Sentimento de posse? Cadê o sentimento que eu paguei por essa obra? Nós temos que trabalhar isso com as nossas crianças. Pois aquele dinheiro que gastou para construir aquela escola, para pintar, para reformar, saiu do meu, do seu. Então nós somos donos. E a gente tem que ter cuidado com isso. Nós temos que trabalhar com os jovens a conscientização. Olha, o respeito não é simplesmente entre pessoas. O respeito ele é com bens materiais, com bens imateriais, questão da história, da cultura. O respeito de opiniões. Eu sou do partido A, eu não aceito conversar com o partido B. A gente tem que ter democracia, a gente tem que ouvir. Não, eu não concordo com esse ponto, mas tudo bem. É a sua visão. Nós temos que parar de tratar a política como se fosse um jogo de futebol.
Nós temos que ter... Ah, não, o fulano vai ganhar. Perdeu. Agora não converso com ninguém. Política não é futebol, gente. Política é o nosso futuro. É o futuro do meu filho, é o futuro do filho de vocês. O nosso futuro. Então não é uma partida de futebol que um ganha e outra partida e a outra torcida chora, né? Democracia representativa é o que nós precisamos. Nós temos que ter representatividade perante os nossos governos. Tá? Os três poderes que administra e executa. Representa e fiscaliza o poder executivo. O judiciário aplica leis. Às vezes eu me pego assim, não era o judiciário que era para criar. Não são eles que são formados para estudar e criar as leis? Porque nem todo aquele que trabalha no legislativo quer dizer que seja formado em lei. Que é a ciência que estuda as nossas leis aí, né? Então, assim, o legislativo pode ser uma pessoa, como eu disse anteriormente, se ele conseguir assinar o seu nome, escrever umas poucas palavras, ler algum texto, ele está exercendo o cargo de vereador, de deputado, senador, etc. Bom, mas o judiciário, então, quer dizer que ele não cria lei? Depende. Presos e contra presos. Todo homem que detém o poder tem de abusar dele. Lembra de vocês, quando eu falei que há uma briga entre esses três poderes? Que um quer mandar mais que o outro? O que acontece? O que aconteceu? Eu vou dar um exemplo aqui, não deveria utilizar, mas aconteceu no STF, onde monocraticamente um ministro tomou o partido e liberou uma pessoa lá, um traficante de alta periculosidade. Vocês já pararam para pensar quanto de dinheiro que já gastou? O meu dinheiro, o seu dinheiro que a gente paga imposto para pegar essa pessoa de volta? Como bem disse um outro político aí, que não precisa de citar nomes, a gente deveria essa conta para o ministro. Ele que liberou, monocraticamente, então ele pague. Só que as nossas leis não permitem isso. Vamos lá, né? O executivo tem o poder de vetar as leis que o legislativo cria. E o poder legislativo tem o poder de impeachment. O executivo pode indicar juízes. E o judiciário o poder de declarar atos presidenciais inconstitucionais. Então aí começa a briga, né? O legislativo pode declarar leis inconstitucionais e pode aprovar juízes. Está acontecendo agora com a nomeação do ministro. Irá substituir o Celso de Mello. Uma sabatina com eles. Eles podem aprovar ou não. Tá? Basicamente são essas funções. Tem uma série de outras funções, mas basicamente eleições 2020. Né? Aqui tem um pouco da história do voto. Conseguem também ler na íntegra lá no site do Politize. Aqui só tem uma coisa bem resumida. Desde a primeira eleição, que ocorreu em 1572, para o Conselho Municipal da Vila de São Vicente, houve, no mínimo, 12 alterações e mudanças significativas nos períodos de ditadura e proibição de voto. Dentre eles, aqui eu destaco o voto da mulher, que até pouco tempo não era aceitado. Lá tem a sequência das mudanças que tiveram lá. Aqui são as datas de quando houve essas mudanças mais significativas sobre a questão do voto. Encerra-se por aqui em 1988, foi quando foi criada e elaborada a Constituição Federal, né? Direito ao voto e a democracia custaram muito caro ao nosso país. Décadas, sangue, protestos, vidas e progressos. Nós temos que valorizar isso. Quantas vidas foram ceifadas? Mulheres, né? Quantas mulheres que não foram mortas por querer exercer o ato de poder votar?
Quantas mulheres morreram no passado não muito distante, os simples fatos delas falarem assim, não, eu tenho capacidade de escolher quem eu quero me representar. Quantos sangues foram derramados para que isso que a gente faz hoje possa ser uma realidade? Então nós temos que valorizar ou não. Será que o sangue dessas pessoas não valeram nada? Os progressos, as vidas. Nós temos que valorizar esse processo. 50% dos votos nulos anulam uma eleição. O Gleuton seria uma pessoa até mais capacitada para responder isso daqui do que eu. Né? Mas não anulam. Por quê? O que é conferido e válido são os votos válidos. Não são votos. Eu tenho 40 milhões de eleitores, somente 20 compareceram às urnas. Então vamos cancelar as eleições? Não. A eleição é contada dos 20 milhões de pessoas que votaram. Votos válidos. Tá? O voto branco e nulo, vamos falar assim, não só amargo o frigir dos ovos, que é o mesmo valor, não serve a nada. Eles não são votos válidos. A pessoa, vou votar em branco, eu vou votar em nulo, não vale nada. Ele é descartado. Ele não é computado. Algumas pessoas têm não, eu voto em branco, eu estou votando naquele que tem o maior número de votos. Esquece. Mentira, eu voto em branco. Esquece. Temos aquela cultura que a pessoa, não, eu vou votar em branco, porque eu vou votar na que a maioria está votando. Ou qualquer um que ganhar, estou bem representado. Esquece. Voto nulo e branco é descartado. Se você votar nulo ou branco e não votar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então não eu vou lá só para anular meu voto, ou só para... Paga os R$3,50, não perde seu tempo, não vai lá não. Aliás, vai lá sim, eleja aquela pessoa que você vê que tem perfil para te representar. Eu vou exercer o ato, eu vou exercer o sangue daquelas pessoas que morreram no passado para me ter uma democracia. Eu vou lá votar no fulano ou na Beltrana porque ela sim tem capacidade técnica e competência para apresentar. Exerça o seu voto. Exerça o seu papel enquanto cidadão. Esse é um dos seus deveres. Diga-se de passagem, talvez um dos mais importantes. Então você não pode simplesmente vou anular, não participar. Você deve. Você tem que incentivar, mesmo aquelas pessoas que estão etárias, que não têm mais obrigatoriedade de votar, ou que ainda não tenha, no caso jovens de 16 a 18 anos, a exercerem esse ato de cidadania. Isso é um dever. Votar ou não votar? Quem não vota perde a oportunidade de exercer o seu dever enquanto cidadão. Então quem está perdendo é você. Poder executivo e legislativo, bem simples, tá? Poder executivo é a prefeitura, poder legislativo é a Câmara Municipal. As funções do prefeito, né? O que seria o prefeito? O chefe do poder executivo, é o administrador da cidade, executa obras e limpeza urbana. Vereador não executa obras. Vereador chegou para vocês, não, eu vou construir uma ponte aqui, ó. É o primeiro que você vai ter que descartar, para isso tá fora. Aí eu vou construir uma escola aqui, tá fora. Aí eu vou tá fora. Vereador não executa obras. Isso é a função do executivo. Executa o orçamento da cidade, contrata professores, médicos e etc. Representa o município, monta a equipe de assessores e secretários municipais, responsável por solucionar os problemas da cidade. Vereadores, membros do Poder Legislativo, ou Câmara Municipal, fiscaliza o prefeito e, consequentemente, as suas secretarias, as suas ações, as suas obras, fiscaliza, representa a população. Então, o vereador que você eleger tem que te representar. Ele não pode ser simplesmente seu amigo. Eu vou ter que falar que ele é um amigo. Tá bom, eu vou continuar sendo seu amigo, mas ele é vereador. Ele não está te representando. Ele continua sendo seu amigo. E aí? Vota e propõe leis. Aprova o orçamento da cidade. Levanta discussões
e debates para propor melhorias. Opa, o vereador chegou lá, olha, nós sabemos a dificuldade que essa comunidade aqui tem, nós vamos propor uma discussão em conjunto com o executivo para ver a viabilidade de construção de uma ponte. Opa, aí já começou a ter um norte, porque ele... Você não tá gravando, não? Não. Tá. Ah, gravando, sou nota 10 aí pra você. Vai abrir pra gente participar ou não? Eu acho que no final a Thaís deve deixar. Gleuton, eu tô gravando. É porque eu tô gravando sendo que igual da Finon, porque o Meet não grava mais, né? Como era antigamente. E aí a gente vai abrir para participar também. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Eu sei que você tá inquieto aí, doidinho para falar. Você já viu. Isso é muito bom. Eu tô gostando muito. Vamos lá. Não contrata, não constrói e não administra a cidade, gente. Tá? Então, assim, tem que separar o joio do trigo. O que um faz e o que o outro não faz. O que não faz, o outro faz. E assim sucessivamente. As 3 funções básicas de um vereador é fiscalizar, legislar e representar. As básicas, tá? Tem uma série de outras funções aí, mas as principais, vamos falar assim, e básicas são essas. Vale a pena vender seu voto? Voto não tem preço, gente. Voto tem consequência. A cesta que você ganhou hoje pode ser o passar de fome durante mais 3 anos e 12 meses e alguns dias. Tá? Venda de voto é crime. É crime para quem compra e crime para quem vende. A maneira mais rápida de destruir a sua cidade. Olha aí essa fila. Todo mundo pensando em quem? No próprio umbigo. Né? Mas quem é o primeiro da fila? É o ratinho. Tá? A gente tem que preocupar, gente. Voto não tem preço. Não tem cesta. Não tem promessa de emprego. Não tem nada disso. Tá? Nós temos que pensar que o voto ele tem consequência. Consequência que não vai atingir só a mim, não. Vai atingir a toda a sociedade. Ele não tem preço. Alguém vai dizer, voto tem preço? Não, ele tem consequência. E essa consequência não escolhe quem ele vai atingir. Denuncie. Tá? Faça a denúncia do Ministério Público Eleitoral da sua cidade, regional. A denúncia é protocolada pela Procuradoria Eleitoral encaminhada para o Tribunal Regional Eleitoral. O TRE abre um processo e toma as medidas previstas na lei. Denúncias feitas contra os candidatos a presidente da República são representadas pelo TSE. TRE é até nível, vamos falar assim, de governador. TSE é presidente da República. Está lá no site do Politize. Como escolher um bom candidato? Não é receita de bolo, tá? Quem dera se fosse receita de bolo. Para mim, escolher um candidato, eu vou seguir esses passos aqui. Mas é o norte. Como escolher um bom candidato? Pesquise o histórico pessoal dessa pessoa. Pesquise o histórico político dessa pessoa. Afinidades de pensamento. Grupo político e o partido. Conheça propostas e ideias. Entenda as atribuições do cargo. Acompanhe a campanha do candidato. Entre esses daqui, eu destaco o número 4. Todos são importantes. Por que o número 4 ele é importante? Conheça o grupo político e o partido. Porque muitas das vezes a gente vota no candidato, mas não preocupa com o partido. E muito do que é proposto por esse candidato é o partido que determina. Ah, Johnny, então você está dizendo para mim que o vereador, em determinado ponto, ele pode votar contra um projeto que seria bom para mim, a mando do partido? Se ele literalmente não tiver uma habilidade de falar assim, olha, eu vou contra isso porque atinge a população e vai contra os meus princípios, ele vai votar. O partido vai obrigar com que ele vote. Olha, você tem que votar, porque senão ele pode sofrer até mesmo penalidades do partido, se ele for contra. Então, por isso que esse número 4, ele está justamente no meio desses sets aí, não por acaso.
Você tem que ter conhecimento do grupo político do seu candidato e principalmente do partido. Como que é o histórico desse partido? Como que é o histórico desse grupo político que está por trás do meu candidato? Isso é importante, muito importante. Por isso que está no 4, não mais e nem menos do que os outros. Mas ele é extremamente importante para você tomar o rumo. Uma boa escolha gera um bom candidato, uma boa representação, bons resultados, qualidade de vida e um cidadão satisfeito. É isso que nós imaginamos que esses 7 pontos podem proporcionar se a gente seguir eles. Não quer dizer que esses 7 pontos serão somente a receita de bolo para um bom candidato. Tem outros critérios, mas é o norte. A fonte de pesquisa, volto a dizer que é o Politize. E, novamente, eu não me meto em política. Aí eu deixo a questão para vocês agora, depois desse bate-papo. A gente deve se meter em política ou não? Agradeço aqui e deixo a palavra aberta. No final, faço meus agradecimentos. Obrigada, Jean. Então, obrigada a todos pela atenção. Eu vou abrir as questões, né, porque o Gleuto já está preparado aqui para começar essa batida. Né, Gleuto? E aí, depois a gente vai fluindo. Vou adiantar, porque não sou detentor de todos os conhecimentos, que a gente não souber, a gente vai colocar numa caixinha e, posteriormente, eu passo para a Thaís e ela repassa para vocês, tá? Ok. Jonathan, está aberto, Thaís? Está aberto. A questão do observatório, ele é distinto do movimento mais Paracatu, né? É uma coisa um observatório, outra... Correto? São duas instituições, Gleuto. Embora tendo basicamente, vamos falar assim, os mesmos diretores que estão em um, estão em outro. Mas são... Vamos falar assim, tratar assim, o observatório tem uma comunicação mais formal e o movimento mais Paracatu, ele tem um linguajar mais simples, que vai atingir ao público de modo geral. São distintas, vamos falar assim, cada um tem a sua diretriz, cada um tem o seu esquema de trabalho. O observatório social é debaixo do observatório geral. O movimento mais Paracatu é um movimento da cidade. Ok, era essa a resposta que eu queria mesmo. Eu acho que o observatório passa mais credibilidade. Ele é apolítico, o movimento mais Paracatu, ele é político. Isso a gente viu aí até nas atitudes. Outra coisa que você deixou aí, e que eu acho que, junto com vocês, com o observatório, nós tínhamos que lutar pelo voto distrital no país. O voto distrital, nós teríamos uma melhor representatividade até regional, porque o cidadão vem buscar o voto da região noroeste. Vou dar um exemplo claro, o deputado Elton e outros. Vem aqui, busca o nosso voto, ele consegue aqui 5, 6, 7 mil votos. É eleito, mas 100 mil votos são em Uberlândia. Jamais vai vir recurso para cá. Isso é uma coisa lógica. Então, nós do Noroeste, nós temos condições de ter 2 deputados federais e 2 estaduais. Não tem ninguém. Então, falta uma conscientização política de nós. Eu falo nós, porque todos nós que estamos envolvidos gostamos da política. E a política é essencial. Não adianta falar que não gosta, que é burrice, porque tudo é política. Não adianta falar que não é você tem uma cidade bem administrada, um estado bem administrado, nós dependemos da política. Não tem jeito de fugir disso. Então, eu acho que o voto distrital, se nós fizéssemos manifestações junto com vocês, com os observatórios aí no Brasil inteiro, acho que solucionaria muito. Porque aí nós teríamos representantes de verdade, e não pessoas que nos alugam o nosso, compram os prefeitos nossos aqui, dá tanto para o prefeito, foi feita campanha para eles. É assim que funciona hoje, e é a pura verdade. Outro ponto que você citou, eu achei muito interessante, são os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Temos que incluir o maior deles, que é o Ministério Público. O Ministério Público hoje manda no país. Verdade. Hoje ele manda no país. O juiz tem medo do Ministério Público, o vereador, o legislativo tem medo do Ministério Público, e o executivo tem medo do Ministério Público. Tem que ter uma separação de poderes. O Ministério Público não pode morar dentro do fórum.
O Ministério Público, o promotor está agarrado com isso. Nós tivemos um caso aí agora de um padre no estado de Goiás que puseram a vida do cidadão numa situação de discreto monstro. Foi lá, foi ser julgado, foi inocentado, não vai acontecer nada. O Ministério Público não sofre penalidade nenhuma, por isso mesmo. Eu gostei dessa fala sua, só que acrescentaria isso aqui, porque eu acho que nós vivemos hoje a judicialização do país. Nós estamos numa situação complicada, porque o judiciário, você foi brilhante, você frisou isso aí, sobre a questão, você só não falou com essas palavras, mas foi, a ideia foi essa. Outra coisa que eu gosto muito, que o número de vereadores, deputados, senadores que nós temos no país é um absurdo. A Itália diminuiu em 30%, tem 2 meses atrás aí, o número do legislativo. E aqui em Paracatu, eu tentei, enquanto eu fui vereador, reduzir esse número de vereadores. Eu quase apanhei na Câmara. Que das piores coisas que você pensava, eu fui chamado. Outro fato, que você falou bem. Oi. Você me permite, deixa eu só fazer um adendo à sua fala. No ano passado, foi proposto pelo Observatório a possibilidade de redução do número de vereadores. Tá? Eu não vou citar nome, mas teve uma pessoa que falou para nós, dentro dos vereadores, está lá dentre eles, falou que era um tiro no pé, porque ia colocar o poder na mão de poucos, ia ser pior ainda para o município. Lógico, é uma conversa para quem tem medo de perder o seu cargo, realmente. Mas Paracatu hoje poderia muito bem ser legislado, o mínimo, 9 pessoas, 9 vereadores. A gente estimou-se 11, mas, igual você está dizendo, fomos quase escorraçados. Quando eu propus a diminuição de 17 para 11, porque tem que ser um número ímpar, né? Que é o ideal para não ter o empate. Aí o presidente desempata. Eu também fiz a mesma coisa. Aí eu falei, eles falaram comigo que eu estava indo na representatividade. Eu disse que representatividade é com qualidade e não com quantidade. Mas ali é um corporativismo monstro. Outra coisa interessante que voto não tem preço, tem a consequência. Ser brilhante também. E outra coisa que o senhor frisou muito bem, que eu não voto porque fulano é meu amigo. Para eu votar numa pessoa, eu pergunto, você conhece a lei orgânica do município? Ele vai me representar, eu estou dando um cheque em branco para ele. Você conhece o código de postura do município? Você sabe o que diz a lei de diretrizes orçamentárias do município? O cara tem que saber. Quando eu me propus ser vereador, eu procurei saber tudo isso, para não fazer besteira. E ainda faço. E outra coisa, se ele conhece a Constituição e as competências do cargo que ele vai assumir. Porque a Constituição Federal é clara. Então, nós temos que fazer isso e mostrar, exigir deles um conhecimento mínimo. Não importa a escolaridade, não estou questionando isso, porque a Constituição Federal reza que saber ler e escrever pode candidatar para qualquer cargo. Então, não estou questionando isso. Meu conhecimento, nesses pontos, ele tem que ter. Ele tem que saber para ele me representar. Eu não voto. Não voto mesmo. E outra coisa, teve um projeto aí acho que foi no Senado, para diminuir, para não haver discussão de política nas escolas. O que acontece? Eu acho que tem que discutir sim, não que discutir não a política partidária. Aí é outra história. Mas o conceito de política, mostrar para o menino a importância da política, isso tem que haver sim. Ele tem que conhecer. Como é que o professor de história vai falar de revolução industrial sem falar de política? Ele não vai falar. É praticamente impossível isso aí. E outra coisa que foi bem frisada por você, a questão dos partidos. O cara tem que conhecer a ideologia partidária. Porque votei de fulano porque ele é meu, ele é ruim, não. Porque a hora que ele entrar lá dentro, a ideologia partidária vai falar mais alto. O mandato é do partido. Para prefeito, não. O prefeito pode mudar de partido, querer entender. Mas no legislativo, o mandato é do partido. Então, como você falou, o cara está lá como vereador, o partido fala, você não vai votar isso? Sonha. Eu enfrentei isso aí, como você disse,
Eu peitei um prefeito que eu era o único do partido dele, eu enviei 3 CPIs, porque eu achava que ele estava errado. E fui lá, conversei e falei que estava errado, que eu não quis mais enviar 3 CPI nele. Então, eu achei, por isso que eu perguntei se estava gravando, porque eu achei de uma validade. Essa fala sua, você não sabe o tamanho do que eu gostei. Tá? E se vocês lá do Observatório precisarem de alguém para ajudar, que eu não mexo mais com política, eu não candidato a mais nada. Mas se vocês precisarem de alguém lá para ajudar vocês, pode chamar, que eu vou junto com vocês. Porque eu gostei da ideologia, entendeu? Da maneira que vocês estão agindo, a partidária. E outra coisa que eu achei interessante é que eu acho o seguinte: o partido tinha que ser para eu me eleger. Que quando eu fosse eleito, eu tinha que perder eu não tinha que ser parte de partido nenhum, não. Eu tenho que votar o bem do povo e do município. Por que eu tenho que votar pelo partido? Não existe isso. Eu tinha que perder o vínculo partidário e ter o vínculo municipal, o vínculo estadual ou o vínculo federal, porque eu penso é assim. E parabéns aí, se precisarem, para me chamar que eu vou, porque eu gostei da filosofia e do direcionamento que você deu aí nas palavras, e gostei muito mesmo. E outra besteira que eu vejo o povo falando, fechar Congresso, fechar Supremo Tribunal Federal, isso é por isso. E aí acabou a democracia. Aí é uma ditadura monstra, uma ditadura civil, é 10 vezes pior que uma ditadura militar. O povo é que não conhece isso. Aí nós vamos perdendo todos os nossos direitos. Parabéns aí. E precisando, conta comigo, viu? Nota 10. Igor 25. Então, Gleuton, primeiramente, assim, obrigado, Gleuton, pelas suas colocações, né? E com certeza nós estamos te esperando no observatório. Eu falo nós porque por essas mudanças que teve na FINOM, né? Eu acabei assumindo também uma parte do observatório, pelo menos aí até novembro, mas eu também sempre achei bem interessante esse processo do observatório. Sempre falei para o Jonathan, às vezes você não se envolver e ser candidato a algo, você estará representando muito mais a sociedade ou seu bairro, participando aí do movimento como o observatório, né? Porque aí a gente tem condições de cobrar A ou B, né? De não ter essa questão partidária, né? Então, eu penso que é uma entidade também que merece aí a nossa atenção, porque essa questão, né? No entanto, assim, saiu os relatórios semana, né? Já foi colocado na mídia aí na segunda-feira, né? Foi passado para a mídia. E os relatórios que nós fizemos aí de 2017, 18 e 19, né? Da cidade de Paracatu. E aí, quando você tem o ranking aí dos vereadores, né? Eu falo assim, que quando você olha da questão produtiva, né, de produtividade do vereador, né, nós temos aí aproximadamente 3 vereadores hoje que teve ali uma produtividade legal. Né? Quando a gente olha os relatórios, eu passei o relatório hoje para a Magda, para o Ailton, né? E tem alguns comigo impressos também, se alguém tiver interesse, né? Mas também, se quiser, tem para o PDF, a gente manda. É muito interessante fazer a análise desses relatórios que foram construídos, porque esses relatórios, eles têm a dimensão desses 6 últimos anos. Eu vou fechar agora, porque aqui em casa está uma confusão, vou deixar com o Jonathan aí para ele continuar a história do relatório. Ô, José. Pessoal, só dando a quantidade que a Thaís está dizendo, por que com o relatório algumas pessoas, quando eu publiquei alguns grupos, que eu participava, mas por que não foi feito de 2020? Primeiro, o observatório deve ter 12 pessoas participando mais ativamente. 12. Tá? Dessas 12, todas são voluntárias. Todas têm os seus labores e prestam um serviço voluntário para a comunidade. Esse trabalho começou lá em meados de abril.
março, abril, a montar esse documento. Muito das informações obtidas aí, tem uma pessoa lá que ela é remunerada, que é a atriz, a secretária nossa, ela trabalha meio período, ela tem aqui na prefeitura. Então, assim, não foram informações cedidas, nós tivemos que ir atrás. Então, por isso que não compreendeu o ano de 2020. Mas, dos 3 anos que antecedem o ano atual, já dá para se ter um bom norte do que está ocorrendo. Dá para a sociedade, para a população, se ela quiser ver se ela quer continuidade ou renovação, dá para ela ter um bom norte. Aqueles números lá não são pesquisa, como uma pessoa essa pesquisa não vale de nada. Não são pesquisas, são dados. Ali são dados repassados pela prefeitura e pela Câmara. Interessante. Eu acompanho sempre, né? O legislativo e o executivo. Eu gosto de acompanhar sempre. Eu discrepei muito com essa legislatura atual. Eu falei com eles. E estou falando aqui, porque eu fui 3 vezes na Câmara. Eu vi briga mesmo. Não era briga de ideias. Não era brigas de questão orçamentária. Era briga pessoal. Então, isso não pode acontecer, pode até brigar, mas numa discussão de ideia, um tapa com o outro. Mas não, a briga era pessoal, porque fulano falou isso, ciclano falou isso, e virou uma coisa pessoal, da vida pessoal deles. Aí eu voltei lá, mas não. Agora eu senti isso, aí não. E aí o processo que é legislativo e não pessoal. Aí começou uma guerra pessoal, por conta disso e daqui, que falou mal de minha avó, que falou mal de não sei de quem, que vai ter processo. Aí eu voltei lá, mas não. O processo não é isso, que eu participei de 2 legislaturas, onde a discussão ela era dentro do campo das ideias políticas. Fora dali era todo mundo amigo. Lá não, lá eu fui amigo de todo mundo. Eu nem vou nisso, não. Então, eu preciso não vou, falar. não acredito. Eu acredito mais novo, acredito mais jovem, que é uma nova dinâmica para o município. O que eu penso é assim, se por que você é candidato? Gente, eu tenho 60 anos, vamos dar oportunidade para quem é novo. Vem com ideias novas, com dinamismo novo para a cidade. Então, eu penso assim, tomara dê certo. A Magda tá doida para comentar. É a história, né, Janito? Então, quando entra em história, eu fico coçando para falar, sabe? Embora na escola eu seja professora de geografia, mas a primeira formação é história, então escorre na veia, não tem jeito, não. Mas é só uma partezinha rapidinha que eu vou falar que eu acho muito importante. Os dados que foi passado aí do observatório, né, que a Thaís me passou essa semana, eu acho de fundamental importância que os nossos alunos leiam, que os nossos colegas professores leiam, porque lá está descrito exatamente o que é, dentro dessa produtividade, a representatividade dos projetos dos vereadores para a nossa cidade. Aquela representatividade que tem uma importância, digamos assim, uma importância fraquinha, uma importância mediana e uma importância alta, mais importante. No linguajar popular, assim, fica muito mais fácil de compreender. E quando a gente observa, né, os dados, nós percebemos que a maioria dos vereadores tem uma representatividade baixinha. É um número grande naquilo que não representa muito para a sociedade, para a nossa comunidade, de um modo geral. Na parte econômica, na parte política, na parte social, o que precisa ser feito. Aqueles pontos que você colocou da função do vereador, que até então daria a ele a oportunidade de criar projetos que beneficiasse várias etapas sociais, econômicas e políticas do município, infelizmente elas são deixadas de lado pelos vereadores. E aquilo que de repente não é da alçada extremamente aí do vereador, é que ele tem uma demanda maior. Então eu sugiro o seguinte, pelo menos foi o ponto de vista que eu tive ao ler o documento, né?
estou falando num linguajar coloquial, para não ficar dúvida aí quanto, né, esse vereador ele precisa fazer. E para os nossos alunos entenderem, aqueles que votam, se ele não vota, o pai vota, né? O pai, o tio, a mãe, os adultos votam. E eles também precisam crescer com essa consciência do que é cidadania, do que é a função de um cidadão, de direitos e deveres, e quando nós entregamos o nosso direito para outro legislar em nosso nome. Então, isso é muito importante. Então, a leitura desse documento se faz importante porque nós estamos num momento político, está chegando as eleições e a escolha está nas nossas mãos. Não adianta a gente ocupar o outro pelas nossas ações se nós desconhecemos e nós entregamos de mão beijada. Nós damos a nossa representatividade nas mãos de uma outra pessoa. Então, Magda, para todos. Tá? Magda, e lembrando que nós estamos dando um cheque em branco, né, para essa pessoa. Isso, né? Porque vai legislar em nosso nome, né? Então, o que acontece? Eu chamo atenção só para isso. Eu li o documento, a Thaís me passou o documento, né? Eu fiz a leitura e eu fico triste quando eu vejo que poderia ter feito tanta coisa para a cidade e para o candidato que está aí e que ele não fica uma vez só e ele faz da política ali o seu cabide de emprego uma vida inteira e ele vai passar em branco sem fazer nada, né? Então, é só um ponto para isso, não é só para os nossos alunos, serve para os nossos colegas, né? E serve para nós mesmos, que eu já andei analisando. Aquilo que eu não gosto, eu não repito. Aquilo que não faz bem para a sociedade, porque fazer política não é fazer as coisas para mim. Fazer política é fazer para a comunidade. Nós temos que deixar essa crença de que se a política ela não fez nada para mim, ela não presta. Ela não tem que fazer para mim. A função política é a função social. Nós temos que ter essa consciência social. E lembrar o seguinte, hoje, quando eu postava a respeito, né, da nossa reunião, ainda coloquei o seguinte, nós temos a base de direitos e deveres. Sempre que nós exigimos do outro que eu tenho um direito, cada direito meu vem imbuído de um dever. E ser cidadão é isso. Se eu tenho direito a alguma coisa, a cada coisa que eu tenho direito, eu compartilho de um dever. Tá? Então, era só isso que eu queria contribuir, nem vou falar muito hoje. Tá? Muito obrigada, beijão para vocês. Obrigada, Magda, obrigada, Gleuton. Mais alguém? Gleuton, tem mais alguma colocação, é isso? Sim. Diante, hoje um amigo aqui me procurou e perguntou assim, Gleuton, eu estou desesperado nessa eleição. Desesperado. Não, para prefeito está fácil de votar, que ele vai votar no Igor. Já achei bom isso. A segunda coisa que ele postou foi o seguinte, agora eu estou enrolado com o vereador, porque eu tenho 6 pessoas que são meus amigos e eu não sei o que eu faço. Mas, rapaz, a solução era nós termos que votar em mais de um, mas não é assim. Como que foi? Tinha que ter alguma coisa que fizesse para eu poder votar, já que vai somar o mais votado mesmo, porque eu não posso votar de um. Eu falei, rapaz, é uma coisa curiosa, eu nunca fui por esse lado, ele não deixa de ter razão, não. Por que ele não pode votar em mais de um? Para vereador, para prefeito, não. Tem 8 ali, 6 pode, você deve votar em 2, 3. Mas vereador é uma situação complicada. Eu vou dar um exemplo aqui. Dentro da escola nossa, o Carlos é hipercapaz. O Carlos tem formação, o Carlos é nota 1000. Mas a filha da Garré também é. A gente conversa, ela é politizada, ela conhece, ela sabe de lei orgânica, conhece o que o município precisa. Como é que você faz? É uma situação complicada. É uma situação complicada. Gleuton, eu acho que Gleuton, era a mesma coisa que a gente estava no domingo discutindo da minha sogra. Tantos candidatos a vereadores, e aí você escolhe para vereador, analisasse e tivesse 3 opções. Porque da mesma forma que eu estou te falando, a filha de Gaia é uma menina politizada,
lá da escola, os carros também. E assim, nós temos outros vários, né? Isso, tem outros vários. Estou citando dentro da escola. A gente teria que ter essa opção de 3 escolhas. Então, vão ser os mais votados mesmo. Também concordo. Eu acho que todo mundo em sintonia, porque esses dias também eu estava na mesma dúvida também. Falei, poderia ser mais de um voto, né, para vereador, já que é tanta gente. É difícil. A gente fica numa situação difícil. E o que precisamos de representantes para propor essa lei. O que eu tenho visto... Mas aí tem que mudar a Constituição Federal. Aí é Congresso Nacional. Eles vão fazer? Não vão. Eles vão fazer voto distrital? Não vão. O que eu tenho visto também, eu não sei se é porque eu acho que vai ser a segunda eleição aqui na cidade, né? A gente já parece que vai conhecendo mais as pessoas, e eu tenho visto, assim, muitos candidatos capazes, né, a vereador. Né? Então, o que dá um alento no coração da gente que tem que escolher só um, né, é que realmente tem muitos candidatos capazes, né? Mas resta a gente saber se o pessoal vai votar nesses candidatos capazes, né? Então, o grande problema é nem sempre o melhor projeto é o que vence. Né? Então, esse é o grande problema. Nós estamos aqui com o Pedro, nosso aluno aqui, Pedro Xavier, ele é aluno do primeiro ano, ele está perguntando o seguinte, né? Essas regras também se aplicam para quem vai votar pela primeira vez? Sim, né? Então, assim, desde a primeira vez que resolve que você já pode votar, né? Então, de 16 a 18 anos, como é que fala? Não é obrigatório, né? Esqueci a palavra. Facultativo? Facultativo. Isso, obrigada. Né? Então, assim, é facultativo, mas a partir do momento que você faz seu título, você passa a ser obrigatório. Né? Então, você faz... Não. A partir dos 18 anos. A partir dos 18. É facultativo. Tá. Então, é facultativo de qualquer forma, desculpa. Mas aí, se você decidiu que vai votar, né, agora nessas eleições, mesmo tendo 16 anos, né, é importante que pense aí nessas questões. É igual o Cleo está falando, não adianta a gente não tem jeito de distribuir os votos para os nossos amigos, né? Então você vai ter que analisar outras questões, né? As questões que o Janton colocou além disso. Nós temos um problema sério no Brasil, que eu tento conversar com os meninos em sala de aula, faculdade, seja aí. Eu peço política mesmo, se vocês quiserem mandar caçar a efetivação, pode caçar, não importa a questão. Mas olha bem, na situação que nós estamos, o menino pensa, muitos pensam assim, eu vou votar em fulano que ele vai ganhar e eu não quero perder meu voto. Olha, eu falo para gente, você perde o voto quando você vota em quem você não quer. Quando eu voto em quem eu quero, não importa se ele ganhou ou perdeu, eu votei em quem eu quis. O duro é você votar em quem você não quis porque ia ganhar e você perdeu ganhando. Aí vai ser 4 anos de atraso, você vai reclamar, mas você votou. Ele não entrou lá sozinho, ele entrou com o seu voto, com o meu voto, com o nosso voto. Ele não entrou lá, achar a porta aberta, entrou. Ele entrou e votamos. E isso é que eu acho mais triste. Eu vou votar porque fulano vai ganhar, porque fulano está forte. O povo não entendeu ainda. Quanto mais carros adesivados, quanto mais pessoas na rua, é o cara que vai te roubar. É o que gasta mais. Ele tem que reaver esse dinheiro. Se você fizer a conta do quanto que o cara gasta no que para prefeito e quanto que ele vai receber de salário, você vê que a conta não fecha. Ele, candidato aí há anos atrás, recebeu 800 mil, gastou 8 milhões na campanha. Deixa eu pegar outro adendo na sua fala sobre a questão de adesivo, pessoal. A gente, enquanto agente de cidadão que a gente preza por assim, melhores condições para a sociedade, saiba, se você adesivar o seu carro, o seu candidato, e se você não mudar no seu seguro veicular, se acontecer um sinistro e lá no seguro tiver particular, a seguradora não cobra o seu dano. Se você for adesivar o seu carro, a primeira coisa que você faz, vai lá e altera a pólice do seu seguro. Infelizmente, você está sujeito, como o Gleu disse, tem pessoas imaturas, tá aqui com o adesivo do fulano. Não, vou riscar o carro do cara porque ele é contra o meu partido. Então, infelizmente,
Isso não é divulgado pelas seguradoras, mas se seu carro estiver adesivado ou plotado por um partido, por um candidato qualquer seja, mude a apólice do seu seguro. Em caso de sinistro, você vai perder, vai tomar as consequências. E ao Pedro, aproveitando o ensejo aqui, o Pedro está ouvindo, 16 anos, Pedro, não vote, somente você. Não vote somente você. Traga os seus colegas da sua faixa etária e faça com que eles votem também. Só você não, traga a turma inteira. Parabéns. Você está perguntando, você está aqui ouvindo esse bate-papo. Para muitos jovens é um papo careta. Tá? Parabéns para você estar aqui. E, por favor, não vote só você. Traz a turma toda. Traz a turma toda. E vote com consciência, né? Vote com consciência. Isso mesmo. Mais alguém, gente? Tem alguma colocação aí pra gente? Que já são 7h27. Geralmente a gente encerra mais ou menos nesse horário. Viu? Bom, eu Thaís, quero deixa agradecer. eu fazer uma colocação, posso? Pode. Passa para Simone. Gleu hoje está falando. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu tive problema com a minha internet, estou pelo celular, não sei se está muito legal aí. Quero agradecer a presença de todos. Obrigada, viu, pela participação de quem veio a primeira vez. Só fico sentida hoje, né, Thaís? Hoje só veio o Pedro, e eu fiquei muito satisfeita com a palestra. Achei que era extremamente importante para todos os alunos que nos acompanham já, né, Thaís? A gente já está aí quase finalizando, né, esse trabalho nosso virtual. E eu fiquei muito satisfeita que eu sou uma pessoa, que eu quero confessar, que eu não sou política, não discuto, né? Mas, assim, deveria, né? Mas, assim, foi muito esclarecedor para mim. Eu acho, Thaís, que é um tema que a gente tem que colocar nos nossos próximos trabalhos, que é a cidadania. Dessa forma que foi colocada aqui hoje, né? Orientando o que a Magda falou sobre o documento, né, Magda? A gente tem acesso a esse documento do observatório. Acho que a gente tem que ler, sim, porque quando a gente começa a conhecer, você começa a mudar também, né, o pensamento que a gente tem. E eu acho que é um tema que a gente vai ter que trabalhar de agora para frente com os nossos alunos. Ele vai fazer parte não só do ESC, como das rodas de conversa também. Sim. Dessa forma como foi colocado, né? Uma forma consciente, de orientação para esses meninos. Sim, de orientação para nós que somos professores, né? Porque nós temos que ser esclarecidos para poder também esclarecer os nossos alunos, né? Então, eu quero agradecer, viu, Jonathan? Parabéns, foi excelente. Obrigada, viu, Thaís? Realmente, assim, uma iluminação, você coloca esse tema, e para mim foi extremamente válido, tá? Só fico sentida por hoje, só o Pedro está ouvindo tudo isso. É uma pena mesmo, tá? Quero agradecer de coração, viu, Pedro? Você que está representando nossos alunos hoje. E você seja porta-voz, Pedro, do que você ouviu aqui hoje, na sua família, para os meninos, né? Semana que vem a gente tem outro encontro. Que você seja porta-voz, tá bom? Obrigada, viu? Participação de quem veio a primeira vez. E estejam conosco aí no próximo encontro, tá? Obrigada mesmo. A Simone colocou. Mas, da mesma forma que Simone colocou, a gente fez assim, a gente divulga bastante, mas é triste com o número de participação, principalmente dos nossos alunos, né? A falta de vontade de querer. Então, é onde entristece. Você gravando, tem como a gente repassar isso no Instagram, Thaís? Assim, esse tamanho de vídeo, eu não sei se a gente consegue ele não, viu? Nós vamos ter mais importantes. Vamos tentar ver se faz uns cortes aí, às vezes dá certo. Porque para mudar a cabeça e a cultura do nosso país, né? Eu vejo pela minha cidade, Guardamó pequenininho, e a cultura da minha cidade, para vereador é muito mais difícil do que para prefeito, porque o vereador ele nem tem dinheiro, e aí a pessoa já está pedindo ele mais do que eu vejo, porque a gente me paga uma multa de carro, me constrói um muro, a área gourmet, gente. Então, estão vendendo o seu voto. Então, a partir do momento que eu vendo o meu voto, eu já não tenho mais nada, a minha dívida já foi paga, né? Já pagaram a minha dívida.
Eu fico muito triste da cultura. A cultura da minha cidade é essa. Então, para mudar a cultura da minha cidade, eu tinha que mostrar um vídeo desse pro pessoal lá. E esse vídeo também tinha que ser repassado no da nossa escola. Eu fico, quando eu falo que eu não gosto de discutir com inglês política, é essa parte da corrupção, da pessoa se vender, da pessoa não ter a dignidade de escolher o melhor candidato social. Ele escolhe somente para o próprio umbigo, né? É onde Fabiana, deixa eu falar, teve 2 vereadores em Paracatu, eu fui candidato a deputado estadual, e eles apoiaram Deiró Marra, de patrocínio, porque Deiró deu eles 10 mil cada um. Deiró foi eleito, eu não fui, eles foram atrás de Deiró para arrumar recursos para Paracatu. Deiró falou, o que vocês querem? Eu já paguei vocês, aí. Façam vocês, não? Tomaram na lata os 2. Eles param aqui, não arrependimento, não tem isso não, aí. Ele já te pagou, e realmente ele pagou. É aonde a gente tem que esclarecer os nossos alunos, os pais dos nossos alunos, né? É uma cultura da nossa cidade, é uma cultura. Fabiana, você tem o direito a cobrar. Fabiana, à noite, tirando a segunda-feira, que geralmente eu tenho um compromisso, e a sexta, de terça a quinta, em teu nome, faço convite para demais membros que estão aqui presentes. Se quiser fazer essa mesma apresentação para família, para amigos, publiquem, divulguem. Eu estou pronto para apresentar para vocês. Tá? Okay. A gente tem os nossos erros, tem as nossas falhas, mas a gente vai aprimorando. Qualquer um de vocês que queiram levar essa apresentação para quem quer que seja, eu estou pronto. Tá? Ok, muito obrigada, Dailton. Ótimo. Nós temos que programar, né, Thaís? Sim. Uma divulgação, talvez, mesmo que foi feita, depende da motivação, principalmente de nós professores, né, porque nós temos que motivar nossos alunos. Então, parte de nós também. E outra coisa, Fabiana, assim, Nossa, o que aconteceu? Peraí, que apagou tudo aqui, gente, voltou. Sobre esse tema, né, realmente, às vezes, as pessoas acham um pouco chato, né, um pouco, o que eu tenho com isso? A gente sabe o quanto é impactante nas nossas vidas, né? E quando o Janton se colocou à disposição e eu coloquei ele dentro do ESC, né, foi justamente porque a gente estava tendo, assim, discussão sobre vários temas, né, que tem a ver não com o momento de pandemia, mas com a nossa vida pessoal, né, e tudo mais. Né? Então, assim, ele está à disposição. Isso já era uma proposta, né, da maçonaria de ter que ir na escola, de ter que fazer essas palestras, mas infelizmente ou felizmente, né, pela pandemia, né, não tem como ir, mas nós temos como fazer e agendar esses meets para ele poder explicar e falar sobre esse projeto e falar sobre a cidadania efetiva. Né? Então, porque é uma preocupação, né, dessa entidade. Né? Então, assim, por isso que eu achei bem pertinente a gente poder falar sobre isso, né? E aí o que me deu mais força ainda foi essa questão de começar a participar efetivamente do Observatório Social, porque eu vejo ele trabalhando no Observatório Social já tem mais de ano, né? Acho super interessante, mas eu nunca não tinha como participar, né? Mesmo por toda a questão de dar aula à noite, tem reunião fora de horário, né? Então agora com essa questão da pandemia tá mais fácil, tem reunião, dá para ir, dá para a gente poder estar mais presente, né? Então, eu gostaria muito de agradecer. Eu vou disponibilizar no grupo do Vespertino, Fabiana, e depois você passa para o pessoal da manhã também, que eu não tenho acesso do manhã, o relatório do observatório, né? A gente estava doida, desde a primeira vez que eu vi esse relatório, eu estava doida para sair divulgando logo, porque eu acho que as pessoas têm que ler esse relatório, né, para entender e para tentar, né, assim, dar uma eliminada naquelas pessoas que não contribuíram muito,
E a questão também dos gastos, pessoal. Então, assim, dê uma olhada na questão dos gastos, que está lá bonitinho, né? Um dos vereadores, o relatório da Câmara, o relatório da Prefeitura, né? Então, onde, quando e qual período é gasto, né? Então, quantidade de dinheiro, né? Então, a gente começa a ter noção do que tem sido feito aí na cidade. E a noção do quanto de dinheiro vem da cidade, que às vezes a gente não sabe de onde vem e nem para onde que vai esse dinheiro. Você tocou agora num ponto, infelizmente, que o tempo vai acabar, a gente está discutindo. Você tocou num ponto fundamental aí. As pessoas têm que conhecer o que é receita corrente líquida e saber também o que é orçamento. Agora, o prefeito, a receita corrente líquida do município de Paracatu, eu creio que ela está em 280 milhões. E o orçamento, que é essa receita corrente líquida, é o que vem através de impostos. E quando o prefeito divulga o orçamento de 500 milhões por ano, o resto é de emendas. Eu acho irresponsabilidade, porque ele não sabe se essa emenda vai vir. Aí ele divulga 500 milhões. Gente, pelo amor de Deus, isso tem que ter um basta. Tem que ter um basta, porque aí eles vão basear, o dinheiro que vai gastar na saúde é baseado nos 500 milhões. Não é na corrente líquida. Aí eles destinam 135 milhões para a saúde, igual está em Paracatu. E onde é que está esse dinheiro? Não tem médico no hospital, não tem remédio, não tem nada. Isso é um absurdo. Tem que ter uma fiscalização em cima disso. Então, era bom todo mundo conhecer o que são as receitas do município, de onde que vem, para onde que vai, onde que é gasto. E a Câmara tinha um papel fundamental. Quando eu fui presidente, eu aprovei um projeto de lei. A Câmara e a Prefeitura tinham que postar, a Câmara tinha que postar os valores gastos, em que foi gasto. E a Prefeitura também nunca foi feita. Denunciou o Ministério Público, não aconteceu nada. Nem com a Câmara e nem com o Legislativo, nem com o Executivo. Então, essas coisas, nós temos que ter ciência. Primeiro, saber o que o vereador faz, qual é a função dele. Não é pagar a conta, não é pagar remédio, comprar. Você quer comprar do bolso dele? O problema dele, vai lá e compra. Mas não é função dele. Entendeu? As atribuições que a Constituição são fundamentais. Deixa eu despedir de vocês aqui, eu tenho uma reunião agora para ajudar o Igor numa reunião ali. Eles já estão me ligando aqui para ir, mas eu fiquei muito feliz. Você me chama, eu participei da primeira do que vocês fizeram, estou participando de outro. Hoje o assunto, para mim, é de extrema importância. E se dependesse, eu fico com vocês até 2, 3, 4 da manhã, para mim não ia ter problema nenhum. Eu gostaria de agradecer a você, Thaís, ao Jonathan, que estão aí presentes, a todos que participaram, nas casas, gostei da fala dela, Fabiana, Magda, todo o Ailton, que estava mandando mensagem, não entra aí para falar. Eu gostei muito e tomara esses tópicos de cidadania, a gente possa tratar mais vezes, acho que seja através de live, seja lá o que for, que faça lives, o que for preciso, mas é importantíssimo fazer isso, principalmente o bem do nosso município. Um abraço aí, se precisar no observatório, eu tenho uma ideia que eu queria apresentar para vocês, para nós ajudarmos o município de Paracatu. Se vocês quiserem ouvir, aí tem um telefone, me chama que eu vou lá conversar com vocês e apresentar a ideia lá. Para falar, não precisa falar que é minha não, mas é do observatório, é nossa. E se é para o bem do município, melhor ainda. Vocês vão gostar. Tá? Um abraço. Seja bem-vindo, Gleuton, no Observatório. Como todos os professores também estão convidados, né, a participar, né, porque, igual o Jonathan disse, são 12 pessoas na diretoria e são as 12 que aparecem lá de vez em quando, né, e algumas outras aí ficaram, né? Então, assim, nós temos, é necessário, são projetos interessantes, né, e vale a pena conhecer. Quem quiser também, depois pode me dar o nome, que a gente vai fazer um banco de dados assim, sempre que tiver reunião, a gente divulga para vocês poderem ir nos apoiar, né? E agradecimento a todos novamente, né? E também falar que na próxima quarta-feira também tem o ESC, né? Nós não tivemos a semana passada por conta da semana do saco cheio, né? Então, e na semana que vem nós vamos fazer também, que é com o Josué, que ele é o aluno da medicina da UEM, né, que
que hoje também é professor lá junto com o Tiago de Deus, então ele vai falar sobre a história de vida dele, né? Então vocês estão todos convidados e muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Então tá bom, gente. Obrigada, até a próxima. Viu? Obrigada, Simone. Até a próxima. Obrigada. Parabéns. Agradecer ao Diante, né, pela disponibilidade, né? Fica tão próximo. Claro, obrigada, viu? Até o próximo. Obrigada. É tão próximo que me agradece, coisa horrorosa. Aí depois eu vou passar o link. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos.